E eu tenho consciência também que eu vim com o propósito de glorificar o nome do meu Deus. Aleluia. Foi-me dado a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, alguns versículos. Vamos ler também alguns versículos do capítulo 4. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Viemos para dar glória a Ele. Aleluia. Capítulo 3 de Atos, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Capítulo 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Quem fez isso foi Jesus, irmãos. Aleluia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos alegramos por estar vendo, contemplando aquilo que o Senhor fez e faz, aquilo que Ele operou no passado. Glória ao nome dEle, mostrando assim a sua bondade, como foi objeto de estudo da escola bíblica da manhã deste domingo. E esta palavra, ela nos traz uma narrativa do primeiro milagre pós-ressurreição de Cristo, tirando o derramamento do Espírito Santo. Ora, Pedro e João eram cheios do Espírito Santo, já tinham recebido o batismo no Espírito. Agora estava eles, juntamente com os demais apóstolos e os outros irmãos cristãos, orando, aguardando o mover de Deus, aguardando o sinal do Senhor para realizar na vida deles. E, como de costume, eles iam ao templo. Ali em Jerusalém, no templo, havia um culto à tarde, a hora nona, às 3 da tarde, tinha um culto de oração. Pedro e João estavam se dirigindo a este culto, cheios de alegria, cheios de felicidade, por serem novas criaturas, por ter tido um encontro com Cristo. E eles estavam indo
não sabendo eles o que estava para acontecer, porque quem é guiado por Deus, irmãos, é assim. Às vezes nós estamos num certo destino, numa certa direção, e de repente Deus nos toma e a coisa muda totalmente, de maneira que o Senhor vai operando na vida do seu povo e Ele vai sendo glorificado. Foi assim na vida de Pedro e de João. Eles jamais esperavam o que estava para acontecer. Eles não tinham ainda presenciado o poder de Deus em ação para curar, depois que Jesus foi assunto aos céus. E ele estava entrando no templo, e lá estava este homem que não era um jovem. A Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos de idade, e ele era paralítico, não tinha como se locomover, e as pessoas o colocavam à porta do templo, a porta formosa, para ali eles pedir esmola a quem entrasse pelas portas do templo para adoração, para a oração. E assim Pedro e João estavam entrando ali. E é interessante que quando aquele homem viu Pedro e João entrarem pelas portas do templo, ele olhou para aqueles dois servos de Deus e ele pediu uma esmola. E ele, pedindo uma esmola, irmãos, ele chamou a atenção de Pedro e de João. Pedro e João não tinham dinheiro, eles não estavam carregando ali dinheiro, porque Pedro foi enfático em dizer que eles não tinham com que ali corresponder àquele paralítico. Mas Pedro nem sabia, irmãos, que naquele momento o Espírito Santo de Deus ia tomá-lo de tal maneira que um milagre iria acontecer na vida daquele homem. Pedro olha para aquele homem e diz: olhe para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro toma pela mão, o ergue, e aquele homem salta sobre os seus pés, aleluia. E agora já não era mais um paralítico. O poder de Deus ali entrou em ação e um milagre aconteceu na vida daquele homem. E tudo isso, aleluia, é magnífico, maravilhoso, porque nem o paralítico esperava que naquela tarde iria acontecer o que aconteceu com ele, nem Pedro e João também. Eles não sabiam, porque assim, irmãos, a gente serve a Deus, ou seja, se nós servimos, Ele é o Senhor e nós somos os servos. E assim como nós somos os servos, nós fazemos o que o Senhor manda. E aquilo que o Senhor determina, acontece. E se o Senhor quiser usar você, Ele usa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder, bendito seja o nome dEle. Naquele momento ali, Pedro foi usado com ousadia para levantar aquele paralítico. Aquele paralítico, ele então agora salta sobre os seus pés, e ele começa a glorificar a Deus. Ele agora está saltando. Nós lemos aqui, ele entra no templo não só andando, como a gente faz, mas a alegria invadiu o coração daquele homem de tal maneira que ele agora já não se contentava mais em andar. Ele estava saltando, entrando no templo. Agora ele não era mais um pedinte, agora ele era um adorador. Agora ele estava entrando no templo porque ele tinha sido curado da sua paralisia. Aleluia! Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode mudar a história assim rapidamente, repentinamente. Às vezes nós vivemos porque os apóstolos, eles eram acostumados a ir ao culto de oração ali. Eles eram acostumados a buscar a Deus em oração. E eles não tinham noção do que ia acontecer, mas aconteceu. E Deus revelou para aqueles irmãos ali, revelou para aquele homem ali, e para todos aqueles que estavam ali no templo, que Ele é o Senhor. Aleluia. É Ele que determina as coisas, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz. Não é o engenho humano, não é a capacidade cognitiva do homem.
a capacidade de raciocínio do homem que faz acontecer. Quem faz acontecer de fato, verdadeiramente, é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a quem estamos adorando nesta noite aqui. A qual viemos, aleluia, para a qual esta noite viemos para adorá-lo. E o milagre, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque milagre só quem faz é Deus. Não é ninguém que é usado por Deus que faz milagre. Ora, quem é usado por Deus é apenas o agente de Deus, é apenas o canal de Deus. É Deus querendo honrar, abençoar, mas quem faz o milagre é Deus. E uma das razões para acontecer o milagre, existem requisitos para acontecer o milagre. Existe um requisito, é haver necessidade humana. Nunca Jesus fez o milagre, nunca Deus fez o milagre sem que houvesse necessidade humana. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito, e o mais importante, é se Deus quer operar o milagre ou não, porque é Ele que manda no milagre. Agora, quando Deus opera o milagre, Ele tem propósitos bem definidos. E nós vimos aqui, na leitura que fizemos, que há propósitos de Deus quando Ele opera o milagre. É bem verdade, irmãos, que o milagre, ele não garante a salvação de ninguém, mas o milagre, ele vai modificar a vida daquele que é destinatário do milagre. Ora, este homem teve a sua vida mudada para todo sempre, porque agora ele não precisava mais pedir esmolas. Agora ele tinha total condição de trabalhar, porque Jesus tinha firmado as pernas dele de maneira que agora ele estava saudável, ele poderia trabalhar, aleluia. Então ele teve a sua vida mudada para sempre, porque assim, quando Deus investe numa pessoa para operar o milagre, essa pessoa tem a sua vida mudada para todo sempre. Foi assim comigo, foi assim com você. O maior milagre que pode acontecer na face da terra é uma pessoa ter um encontro com Jesus, aceitar a Jesus como seu Salvador e ter a sua vida transformada para todo sempre. Este é o maior milagre. É por isso que eu digo que quando a pessoa é objeto do milagre de Deus, ela tem a sua vida mudada para todo sempre. Aleluia. Com este homem não foi diferente. Ele teve a sua vida mudada para todo sempre. Agora não era mais um paralítico. Agora ele não estava proibido de entrar no templo. Ele não podia entrar no templo porque ele era paralítico. Mas agora, com a sua vida sã, ele podia entrar. Ele podia se aproximar mais. Ele podia buscar mais. Ele podia sentir mais. Ele podia se derramar mais. Ele podia adorar mais. Ele podia glorificar mais. Assim como eu e você nesta noite temos esse privilégio de fazê-lo também. É por isso que nós viemos aqui. Viemos aqui porque reconhecemos que Jesus Cristo fez um milagre na minha vida e na sua vida, e estamos aqui para exaltar o nome dEle. Aleluia, a esse Jesus, louvai a esse Jesus para sempre. O primeiro propósito então do milagre é mudar por completo a vida daquele que é destinatário do milagre. Este homem jamais foi o mesmo, e este foi o primeiro milagre que Deus operou através dos discípulos depois que Jesus foi para o céu, irmãos. É o primeiro milagre. E isto incomodou bastante a classe sacerdotal, ali as autoridades religiosas da época, porque com o milagre existe outro propósito, além de mudar a vida daquele que foi alvo do milagre. Existe um propósito de Deus. O primeiro propósito é mudar a vida daquele que teve o encontro, aquele que recebeu o milagre de Jesus, de Deus. O segundo propósito é Deus criar condições para que outras pessoas sejam abençoadas. Porque perceba que Pedro e João não estavam na agenda deles fazer daquela tarde uma cruzada evangelística. Não passava na cabeça dele, pastor Jonas. Eles estavam indo para orar, mas de repente Deus mudou a agenda, Deus mudou a história.
E agora Deus levanta aquele paralítico. O povo que estava ali, irmãos, indo para a oração, os que já estavam na igreja, lá no templo, saíram e ficaram vendo, olhando para Pedro, admirado. E Pedro ali é impulsionado pelo Espírito de Deus, e ele começa a pregar a palavra do Senhor com ousadia, com segurança, com alegria, como falou o pastor Martim aqui nesta noite, com alegria. E ele começa a pregar, e ele diz assim: olha, irmãos israelitas, vocês estão olhando para nós como se por nossos méritos, por nossa santidade, se operasse isso? Não. E ele começa a dizer quem é realmente o autor daquele milagre. O autor é Jesus de Nazaré. Adore a Ele nesta noite, adore a Ele, porque Ele é o Deus do milagre. Aleluia, a esse Jesus do milagre. Glória a Deus. E Pedro começa a pregar, e prega, irmãos. E foi escurecendo, porque já era 3 da tarde, e deu 4, deu 5, e as pessoas iam aceitando a Jesus, irmãos. Aqui não está registrado aqui, logo imediatamente, mas está aqui no versículo que nós lemos, capítulo 4, o versículo de número 4, diz que quase 5.000 homens se converteram. À medida que Pedro e João iam pregando, eles iam aceitando a Jesus. Só que o que Pedro e João estavam pregando? Pedro e João estavam pregando a mensagem central do cristianismo. E que mensagem central é essa? É preciso se arrepender, porque um dia nós havemos de tratar com Ele, o autor da vida. É preciso se converter a Cristo, porque um dia todos os mortos vão ressuscitar. Eles estavam pregando a ressurreição dos mortos. Vejam aí no capítulo 4, versículo 1, que vieram o capitão do templo, os saduceus, e eles ficaram doendo-se muito. Por quê? Porque João e Pedro estavam ali anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Esta era a mensagem que incomodava a classe religiosa da época, aqueles saduceus que não acreditavam em ressurreição. Mas, irmãos, uma coisa é certa, mais certo que você está me ouvindo agora: Jesus Cristo vai voltar, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aleluia! E se nós estivermos aqui, nós seremos arrebatados e transformados, e vamos nos encontrar com aqueles que morreram em Cristo, e vamos nos encontrar com Cristo. Aleluia! Era isso que Pedro e João estavam pregando. Irmãos, essa mensagem, ela não perde a sua força, ela não sai de moda. Sabe por quê? Porque quem prometeu não foi o pastor Martim. Como o pastor mesmo falou, você está aqui, não é por causa do pastor, por causa dos obreiros, ou por causa de qualquer pessoa. Você está aqui porque você sabe que Jesus Cristo é o autor da vida. Ele te ressuscitou, aleluia, e Ele vai te buscar a igreja. A mensagem central do cristianismo é esta: aleluia, haverá ressurreição dos mortos. Pedro dizendo: haverá ressurreição dos mortos. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério. Era essa mensagem que ele estava pregando ali. E aí o capitão do templo, juntamente com as autoridades, fizeram uma coisa inédita até então. Mais uma coisa inédita. É tudo inédito aqui, irmãos. O milagre é inédito porque até então eles viram Jesus fazer muito milagre. Eles viram Jesus curar, ressuscitar, fez milagres aos montes. Não foram nem um décimo registrado na Bíblia. Como diz o apóstolo João, lá no evangelho que ele escreveu, no último versículo: se tudo que Jesus fez fosse escrito, Ele cuida que o mundo todo não conteria os livros para registrar. Ora, mas esses homens viram Jesus fazendo. Agora, esses homens estavam experimentando ser usados por Deus naquele tipo de operação, de milagre. E agora era inédito isso. E também foi inédito o fato de que aquela mensagem que eles estavam pregando incomodou tanto aquela classe religiosa que eles foram colocados numa prisão. Era tarde da noite, já ia se aproximando a noite. Então eles foram colocados numa prisão, e lá eles estavam presos, passaram a noite na prisão. Quando foi de manhã cedo, foram então trazidos à presença daquelas autoridades, e ali eles começaram a interrogar os apóstolos, a Pedro e a João. Começaram a interrogar, irmãos, e esse negócio deu o que falar, porque a Bíblia diz no capítulo 4,
que quando eles foram trazidos, eles passaram a noite na prisão. No dia seguinte eles foram levados à presença das autoridades ali. E ali, o versículo 8, capítulo 4 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e começa a falar aos principais ali do povo e os anciãos de Israel. E eles começaram a falar, e é interessante que o povo que tinha visto o que tinha acontecido no dia anterior, eles não foram embora, porque eles continuaram lá. Eles continuaram lá porque eles estavam ali querendo saber o desfecho daquele negócio. Perceba que no versículo de número 21, eles dizem que todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Perceba então que Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Pedro e João estavam agora sendo usados por Deus. O start foi aquele milagre que aconteceu na vida daquele paralítico. Agora o paralítico estava ali adorando a Deus, e as pessoas que estavam aceitando Jesus ali, a Bíblia diz aqui que chegou quase 5.000 pessoas. Irmãos, o milagre é assim. O milagre nunca tem um fim em si mesmo, beneficiar somente aquela pessoa que está recebendo o milagre. Não, Deus faz o milagre com o propósito, outros também. O propósito é que pessoas sejam abençoadas também através do seu milagre, porque o milagre que Deus fez e faz na sua vida é tão grande que perpassa a sua pessoa e alcança outras vidas, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Deus é aquele que opera sinais e prodígios e maravilhas. Deus opera milagres. Deus é aquele que sabe fazer milagres. Deus é aquele que pode fazer milagres. Nesta hora, irmãos, faça como fez este homem aqui. Ele pediu, nós estudamos hoje na escola dominical. É tão bom vir para a escola dominical, fica mais fácil pregar, né, pastor Martim? Fica mais fácil pregar. Ele pediu. Irmão, se você não pedir, não se dá. Mas foi Jesus que disse: peça e dá-se-vos-á. Nesta hora, irmão, nesta noite, vos é exortado a você pedir, porque o Deus que dá está aqui. Ele está aqui. Nesta noite, levanta a sua mão ao céu, glorifica a Ele e diga: Senhor, venha a minha vida, e apresente a sua causa. Apresente a sua causa, porque Ele está aqui. Aleluia. Quem vê a escola dominical vai aprender o mais da história, das lições, porque nunca se diz tudo de uma só vez, nem um só momento. Mas uma coisa é certa, tem que se pedir. Tem que se pedir. Aquele homem pediu, chamou a atenção dos apóstolos porque pediu. Os apóstolos certamente iam entrar no templo como de costume. Aquele homem, irmãos, tinha mais de 40 anos. Certamente algumas vezes que Jesus passou pelo templo, ele estava ali pedindo. Mas é interessante que Jesus, a Bíblia não registra o relato, alguma coisa desse homem, mas a Bíblia agora diz que ele era posto todos os dias naquela porta para pedir esmolas. Jesus entrou no templo algumas vezes, Jesus estava ali algumas vezes, e nunca Jesus atendeu aquele homem. Sabe por quê? Porque existe um tempo certo, existe um momento certo. Talvez até hoje você não recebeu, mas quem sabe não é hoje, irmão, que você vai receber a sua bênção. Se você crer, exalte o nome do Senhor, chame a atenção de Deus, faça alguma coisa para adorá-lo nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se acostume, irmãos, com a rotina. Aleluia. Deus é um ser vivo. Deus, Ele não está em mutação, mas Ele é vivo. Deus é vivo, Ele não é mecânico, Ele não é estático. Deus é dinâmico, e Deus fica sondando os corações. Deus, nesse momento, Ele passa em revista e Ele escuta cada pensamento aqui. Eu não tenho noção do que está passando no seu pensamento, mas Deus, que sonda os corações, as mentes, e antes mesmo da palavra vir à sua mente, Ele já sabe o que você vai pensar. Ele está aqui, Ele é um Deus vivo. Aleluia, aleluia. Primeiro propósito então do milagre é modificar, é mudar a história daqueles que teve o encontro com o milagre. Segundo propósito é abençoar outras pessoas. O seu milagre será tão grande,
que muitas pessoas vão partilhar dele. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Eu estou aqui pregando, mas eu prego aqui na autoridade do nome de Jesus. O seu milagre vai ser tão grande que muitas pessoas vão partilhar com você. Aleluia. Não seja ingrato, não seja ingrato, não queira só para você. Aleluia. E quando as pessoas estiverem compartilhando com você do seu milagre, não se estribe no seu próprio eu. Reconheça que veio dele, que ele é digno de receber, porque ele foi bondoso com você. Aleluia. E o terceiro propósito está bem definido aqui no versículo de número 21 do capítulo 4. Glorificar a Deus. Este é o propósito também do milagre. Propósito: modificar a vida daqueles que foram destinatários do milagre, abençoar outras pessoas além daquele que foi destinatário do milagre. E o terceiro propósito: glorificar a Deus, porque o versículo aqui é enfático. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia, aleluia. Todos, sabe, irmãos, sabe, tem muita gente que glorifica a Deus pela sua vida, pelo que aconteceu. Não é assim? Quando o irmão chega aqui e pede oração, o irmão chega aqui, olha, eu vou pedir oração aqui, o irmão pediu oração aqui, vai fazer uma janta para assistir amanhã, e aí depois está tudo certo. Imagine, o irmão chega aqui e diz, olha, contando um testemunho, a gente se alegra, não se alegra? Glorificamos a Deus com o milagre que acontece na vida das pessoas. E foi o que aconteceu aqui. As pessoas começaram a exaltar o nome do Senhor. Irmãos, tudo que Deus faz, Ele tem esse propósito, de que as pessoas o glorifiquem, o adorem, o busquem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o maior interessado em abençoar a sua vida. Não existe outro ser na existência, na terra, fora da terra, no céu, que tenha maior interesse em abençoar a sua vida do que Deus. E Deus criou um mecanismo do homem ser abençoado, do homem ser ajudado. E qual foi este mecanismo? É o mecanismo da glorificação a Ele, é o mecanismo da adoração a Ele. Todas as vezes que nós adoramos a Deus, Deus fica feliz. Mas não é porque Ele precisa de adoração, não, é porque na hora que você adora a Deus, você cumpre a lei estabelecida, a lei eterna, a lei espiritual que Ele mesmo estabeleceu. Na hora que você adora a Deus, vida de Deus sai dele e vai para você, e você se realiza, e isso alegra o coração de Deus. Então nesta hora, adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, adore a Ele. Saia, irmão, dessa dimensão que você está, entre agora no trono, entre agora diante do Altíssimo, feche seus olhos e dê um glória a Deus bem gostoso. Você está na presença do Senhor, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Quanto mais você adora, mais vida sai de Deus, mais vida vai para você, mais você é realizado. A situação terrível que até então persistia, parece que quando você se levanta, você se ergue, ela sumiu, não, ela continua lá, mas agora você está realizado, porque o Senhor é o nosso pastor, não falta nada. Adore a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque o Deus do milagre está nesta noite aqui. O Deus do milagre está nesta noite, está esperando a sua adoração, aleluia. Quanto mais você adora, irmão, mais você é abençoado. Entenda isso, não é Deus que precisa da adoração, não, sou eu que preciso adorar o meu Criador, aleluia. Assim como era no jardim, todos os dias se adorava a Deus na virada do dia, assim também são nos dias atuais. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes a gente chega no culto, mas a gente não consegue se desvencilhar das coisas que da porta para trás ficaram, e a gente fica aqui pensativo, pensando no dia de amanhã, pensando em terça-feira, pensando em quarta-feira, quinta-feira, pensando em ontem, na semana passada, no mês passado. Irmãos, largue tudo isso e se quebre diante do Senhor, entre na presença do Altíssimo e glorifique o nome dEle, porque Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de milagre.
Aleluia, adore ao Senhor. E nesta hora, irmãos, nesta hora, Deus está aqui, aleluia, ministrando, irmãos. Deus está aqui, aleluia. Jesus disse: rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. Aleluia, aqueles que têm um encontro com Cristo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, que enche o crente para adorar a Deus, Ele está aqui. E para terminarmos, o versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas Pedro e João não eram cheios do Espírito Santo? Por que ele foi cheio mais uma vez? É porque, irmãos, esse negócio é bom demais. E tudo que é bom, Deus dá sem medida. Aleluia, Deus dá sem medida. Pedro e João eram cheios, mas ele precisava continuar buscando esse enchimento. Aquilo que eu comi ontem não me serve hoje. A adoração de ontem não serve para hoje. Hoje eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus que te ajuda a adorar. Adorar a Deus, Ele está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Não saia para casa sem abrir a sua boca e dar um glória a Deus. Aleluia. Não seja tímido. Tem muita gente que chega no culto, não consegue abrir a boca para dar glória a Deus. É terrível isso, irmãos, porque a Bíblia diz: abre bem a tua boca, que eu vou te encher. Deus quer te encher. Aleluia. Deus se move entre os louvores de Israel. Quando você dá glória a Deus, quando você diz aleluia, você está dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Está cantando ao Senhor. E Deus vai movendo, vai movendo, vai movendo. E a coisa vai ficando bom, vai ficando melhor, vai ficando melhor, vai ficando melhor. E você vai sendo envolvido na glória de Deus. Aleluia. E vai sendo renovado de glória em glória. Espírito Santo, adore a Deus. Aleluia. Feche seu olho. Não olhe para o pregador, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, estamos aqui. Aleluia. Enche-me do teu peça para Ele encher você nesta noite. Pois de ti aleluia. Eu quero Peça, peça, irmão. Peça que Ele dá. Peça como fez o paralítico. Glória a Jesus. As minhas glória a Jesus. Mãos eu quero glória a Jesus. As mãos erguidas é sinônimo de rendição ao Senhor. Diz: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Eu te adoro. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Diante do teu altar, glória a Jesus. Eu me rendo aos aleluia. Teus pés. Adorando a Deus, irmão. O culto é você e Deus. Não espere pelo cantor, não espere pelo pregador. Você veio para adorar a Deus. Aleluia. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Aleluia, feche seus olhos. Diz: Senhor, estou aqui. Senhor, chega na minha vida. Senhor, recebe adoração, recebe louvor. Senhor, olha para mim. Olha para mim. Se renda aos pés do Senhor nesta noite. Se renda aos pés do Senhor. Se renda aos pés do Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus está aqui. Nós te adoramos, Senhor. Reconhecemos que Tu és grande, que Tu és o Senhor, que Tu és o magnífico, que Tu és o eu sou. Tu és a verdade, Tu és a santidade, Tu és o caminho, Tu és, seu Deus, o sustentáculo, Tu és a vida, Tu és aquele que ergues, Tu és, Senhor, Tu és. Glória ao Teu nome. Aleluia. Meus irmãos, aleluia.
Eu gostaria de perguntar, glória a Deus, se tem alguém em nosso meio que não é crente e quer aceitar Jesus como